Capítulo 13. Cura. Conhecer a Deus corretamente. 7 de abril de 1963. A religião é uma coisa do coração, mas, no entanto, sem algum conhecimento específico que seja uma atividade da mente, é impossível completar a vida religiosa. A vida religiosa não tem nada a ver com a igreja. Às vezes pode ser encontrada em uma igreja, mas uma igreja não é necessária para a religião, porque existem pessoas religiosas em lugares onde não há igrejas. A religião é do coração, e ninguém é religioso, exceto quando o coração os move em direção a ela. É por isso que é impossível dar a alguém religião ou um instinto religioso. Isso é algo que ocorre dentro de um indivíduo em um determinado período de sua maturidade. Às vezes, no Oriente, as pessoas usam essa mesma palavra amadurecimento, ou falam de um indivíduo maduro ou não, e sempre significa a mesma coisa, pronto para a experiência espiritual. Alguns podem ter esse instinto religioso e persegui-lo, e ainda assim não se realizarem, a menos que em algum ponto do caminho certos aspectos da vida religiosa sejam revelados de uma maneira ou de outra, que permitam alcançar a iluminação, alcançar a realização, alcançar a paz que ultrapassa o entendimento. Você reconhecerá rapidamente um desses princípios ou facetas. É impossível alcançar a paz interior enquanto você pensa em Deus como algo separado e à parte de si mesmo. Mesmo se você tem Deus perto de você, ao seu lado ou cuidando de você, você ainda errou o alvo, porque Deus é o eu em você, seu próprio ser interior, sua própria consciência. Até você entrar nessa consciência, sempre haverá uma incerteza ou dúvida, um relaxamento incompleto em Deus. Da mesma forma, você nunca pode alcançar a percepção de Deus enquanto Deus permanece um poder, enquanto você está buscando a Deus para fazer algo para alguém ou alguma coisa. Não, você não pode então estar em Deus e uno com Deus, porque não existe tal Deus. Essa falsa imagem de Deus seria sempre uma barreira. No caminho infinito, você descobre que qualquer palavra que tenha em mente ou pensamento que descreva a Deus é apenas uma imagem em sua mente, um Deus que você mesmo criou ou um Deus que alguém possa ter criado para você. Nunca é esse Deus. Não. Não existe tal coisa como qualquer ideia que você possa ter de Deus sendo Deus, porque sempre permanece uma criação, não um Criador. Então, você não pode ver até que você tenha apagado do seu pensamento toda imagem de Deus que você já tenha mantido, todo pensamento, todo conceito. Você não pode entrar em uma consciência do único Deus verdadeiro, a quem conhecer corretamente é a vida eterna. Você estaria indo de imagem em imagem, conceito em conceito, nunca alcançando Deus. Paulo falou do Deus desconhecido a quem você adora ignorantemente. Ele estava conversando com os hebreus, que receberam seu conceito de Deus como um grande poder, um poderoso guerreiro. Paulo sabia que essa imagem era falsa, porque ele tinha recebido a sua própria consciência de Deus em um clarão ofuscante dentro de si mesmo. Deus se revela ao homem, quando o homem tem em seu coração o que o leva à religião, a busca de Deus, a busca da verdade. Deus se revela quando o homem aprende a ser suficientemente quieto para deixar que Deus se revele, como fez Moisés e outros profetas hebreus, como Jesus, João, Paulo e muitos outros. Então, conhecer a Deus corretamente
significa realmente que você não deve ir ao homem cuja respiração está em suas narinas para uma compreensão de Deus. Mesmo um homem que você reverencia só pode dizer-lhe o que ele recebeu internamente, e isso é de valor relativo para você. Então, no final, todos nós devemos ser ensinados por Deus. No final, o único relacionamento será o relacionamento do homem com o seu Criador, o relacionamento da unidade, o relacionamento da sintonização. Começamos com isso. A religião é do coração e não pode ser dada a ninguém, exceto em proporção à sua própria devoção e dedicação à busca. Por outro lado, não completaremos nossa jornada religiosa até que, de alguma maneira, outras duas grandes revelações atinjam nossa consciência. Nós, em nosso trabalho, falamos da natureza de Deus. Mas noto que o bispo de Woolwich diz em seu livro, que está causando tanto furor na Inglaterra, que contanto que você tenha um Deus lá fora, não poderá alcançá-lo. Ele diz que, enquanto você tem um Deus separado de si mesmo, você não tem Deus, e você terá igrejas vazias. Então, eventualmente, para alcançar aquela mente que também estava em Cristo Jesus, ou pelo menos alguma medida dela, torna-se necessário abandonar todas as imagens e conceitos de Deus e firmar-se até que o reino de Deus dentro de si mesmo se revele e venha através da experiência, não por ler ou ouvir dizer. Para saber, acima de qualquer dúvida, que Deus é o ser divino em você, sua verdadeira vida, a sua própria alma, o seu eu. Em segundo lugar, você não pode alcançar isso plenamente, nem mesmo em uma medida, até que de alguma forma se revele a você de que Deus não é um poder que podemos usar. Deus não é um poder que destruirá os nossos inimigos. Deus não é um poder que obedeça à nossa vontade ou cure nossas doenças ou os nossos pecados. Claro que não. Como você pode entrar em uma união com um Deus a quem você tão pouco entende? Você pode observar isso em sua experiência, ou na experiência daqueles que vêm até você, e observe por quanto tempo adiamos nossa própria experiência de Deus. Isso é por causa da ignorância, ou porque fomos tão condicionados que não podemos liberar Deus, no entendimento de que Deus é onisciente e sabe tudo o que há para ser conhecido. Deus é onipotente e não está lutando com qualquer outro poder. E Deus é onipresença e, portanto, não precisa ser reenviado. Ser capaz de acreditar nisso permite ao buscador entrar em uma atmosfera de receptividade. Você se lembra quantas vezes foi revelado em nosso trabalho que a oração é uma atitude e uma altitude? A oração é uma atitude no sentido de que, se nossa atitude sobre o tema da oração e de Deus não estiver correta, excluímos a experiência de Deus. Nossa atitude, claro que você sabe, que devemos aceitar um Deus de onipotência, onisciência, onipresença, e então estarmos dispostos a ficarmos quietos e ouvirmos a voz de Deus. Sim, deixe a voz de Deus se pronunciar, se você quiser ver a terra do erro se derreter. Esta é uma atitude, mas também é uma altitude, porque você já está em uma alta consciência. Quando você abandonar mentalmente a esperança e a crença de que Deus vai fazer alguma coisa e ficar quieto o suficiente para deixar a presença de Deus e o poder de Deus fluir. Deus é um poder neste sentido, que Deus mantém e sustenta o seu reino espiritual. E no momento em que abandonamos o nosso pensamento, o reino de Deus se torna nossa experiência na terra. O reino de Deus vem à terra a qualquer momento que um indivíduo possa renunciar e liberar Deus em plena convicção e segurança.
Deus me enviou em expressão, e eu sou a responsabilidade de Deus, não a minha. Nessa garantia, eu posso descansar. E nesse momento, em certa medida, o reino de Deus vem à terra por mim. Ó, 1000 podem cair à minha esquerda, 10.000 podem cair à minha direita, mas eles não podem chegar perto de minha consciência, ou lugar de habitação, desde que eu permaneça no abrigo secreto do Altíssimo. Nada pode tocar meu ser interior, conforme vivo, não por força e nem poder, não levando em consideração a minha vida, não lutando contra o mal ou esperando que Deus destrua os meus inimigos, mas pela graça de Deus. Descansarei em silêncio e confiança, na certeza de que Deus é o Criador, o mantenedor e o sustentador de tudo o que existe. Já que os pensamentos de Deus não são meus pensamentos, e visto que os caminhos de Deus não são os meus caminhos, de que maneira eu poderia estar qualificado para dar meus pensamentos a Deus, ou acreditar que meus pensamentos têm algum peso para Deus? Eu duvido muito que qualquer pessoa que já tenha vivido, esteja vivendo agora, ou viva alguma vez, conheça os pensamentos de Deus, ou os caminhos de Deus. Portanto, a atitude e a altitude da oração exigem completa humildade. No entanto, não a minha vontade ou desejos, ou esperanças ou ambições, mas a tua vontade seja feita em mim. Fala, Senhor, teu servo escuta. Samuel 3, versículo 9. Então ouça, para que os pensamentos de Deus nos sejam revelados em ação, com efeito. Este assunto é de vital importância neste momento. Muitos anos atrás, um ministro ou um sacerdote de uma igreja na Inglaterra, ou a Igreja Episcopal dos Estados Unidos, ficou tão interessado no assunto da cura espiritual que ele determinou trazê-lo para as igrejas. E após grande oposição e trabalho duro, ele conseguiu estabelecer a cura espiritual em algumas das igrejas. Porém, naquelas igrejas em que foi aceita, talvez não mais do que 10% das congregações a aceitaram. Desde aquela época, os curadores evangélicos fizeram alguma coisa como começo e despertaram o interesse na cura espiritual. E agora encontramos um interesse maior por este assunto em muitas das igrejas protestantes. De fato, há um movimento, mesmo na igreja hebraica, de cura mental. É por esta razão que este estudo se torna tão importante neste momento. Todas essas pessoas que estão envolvidas em uma atividade de cura espiritual, as mais sinceras, as dedicadas, estão descobrindo que chegaram a um ponto em que não podem ir mais longe. A razão é que eles não conhecem o princípio básico da cura espiritual, e até que alguém o revele, eles não descobrirão. A maior parte do esforço de cura espiritual ainda é feito sob a crença de que Deus é quem cura a doença. E claro, você vê a falácia disso. Se Deus pudesse curar doenças, não haveria uma pessoa no mundo com uma doença, porque Deus não fez acepção de pessoas. De fato, em nosso trabalho, aprendemos que muitas vezes é mais fácil curar alguém na prisão do que a pessoa muito justa. Certamente. Por quê? Por causa de sua humildade e sua própria falta de justiça própria. Quando você entende a causa da doença ou a causa do pecado, você tem a resposta para a cura espiritual. Deus não contempla doenças em ninguém, e isso você sabe. Deus não faz com que alguém seja um pecador, e nem a qualquer momento, ou por qualquer razão, causa a morte. Não e não. O segredo do pecado e da doença foi revelado desde Adão e Eva. O mundo se recusou a aceitá-la, mas nós o fazemos. Quando você aceita a crença em dois poderes, o poder do bem e o poder do mal,
você está sujeito a esta crença. Certamente, a mente universal do homem aceitou os dois poderes e tentou usar Deus para destruir o poder do mal. Mas é claro, sabemos que isso não funcionou e não pode funcionar. Na medida em que você pode aceitar, dentro de si mesmo, e só pela graça divina, que a onipotência de Deus torna o mal uma impossibilidade, e você pode olhar para qualquer condição de natureza errônea e saber que não é Deus e, portanto, não tem poder, então o que é que acontece? As imagens da mente universal de dois poderes evaporam. Para ilustrar isso, contei a história dos dois homens que estavam sentados em um bar e bebendo muito. Um finalmente olhou para o outro e disse: "Você precisa parar de beber. Seu rosto está ficando embaçado." Certamente, mas lembre-se de que até a beleza está nos olhos de quem vê, não em qualquer pessoa ou coisa. Você sabe de tudo o que você testemunhou, que as curas espirituais ocorrem na proporção em que seu praticante ou um ministro pode dizer: "Graças a Deus, isso não é ordenado por Deus, é apenas o braço da carne ou nada." Existe apenas porque a mente universal do homem é composta por dois poderes. Realmente não existem dois poderes, e quando o reino de Deus chega à sua experiência individual, você descobre que as coisas ou pessoas que você temia como sendo tão poderosas perderam seu poder. Então você está neste estado de consciência onde o cordeiro se deitará com o leão. Isaías 11, versículo 6. Com Deus é maioria. A consciência de Deus não pode ser antagônica a si mesma em qualquer instância. Mas você está suficientemente ciente desta verdade? Certamente Deus constitui a sua consciência, mas Deus também constitui a consciência do inimigo, do animal, da besta. Só pode haver uma consciência, da qual este universo evoluiu. No princípio era Deus. Gênesis 1, versículo 1. Não havia nada mais. Portanto, tudo o que existe evoluiu da consciência de Deus, e é a consciência de Deus em vários estados ou níveis. Sim, Deus é a consciência universal da qual o mundo evoluiu. O que causa dificuldade é que você pensa que é diferente do que eu sou. Toda experiência humana é baseada em uma lei, a autopreservação, que é a primeira lei da natureza, e essa lei é universalmente reconhecida. Você vê que nada disso poderia acontecer se fosse aceito que Deus é a consciência ou alma deste mundo, e, portanto, a consciência que é minha é a consciência que é sua. Então poderíamos dizer como mestre: "Visto que fizeste ao menor destes meus irmãos, tendes feitos isso a mim. Visto que não o fizeste ao menor destes meus irmãos, não o fizeste comigo." Por quê? Porque você é eu e eu sou você. Há apenas um. Porque o amor é o maior fator na vida religiosa. Porque o amor é Deus e Deus é amor. Não amor humano, não. O amor humano permite que você dê ao seu filho uma educação e ignore a criança ao lado. Não. O amor que é Deus quebra a barreira entre você e eu e diz: "O que eu faço a você, eu faço a mim, porque o eu de mim é você mesmo." Você vê como, nessa consciência, podemos aceitar o ensinamento do Mestre de perdoar 70 vezes 7 e orar por seus inimigos? Os humanos não podem fazer isso. É muito difícil. Mas não é difícil para qualquer indivíduo que tenha sido tocado por Deus, pela vida religiosa, porque ele ou ela pode então ver que os erros são cometidos por meio da ignorância. Então ele ou ela pode dizer: "Perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem." Quando confrontado com qualquer forma de pecado, doença, falta ou limitação, sua primeira reação deve ser:
Esta é uma aparência e eu sei disso, mas não é de Deus, e eu também sei disso. Nesta confiança, você pode se libertar e se estabelecer em uma paz interior. Você está aprendendo a não julgar pelas aparências. E literalmente você se vê como o cordeiro que está deitado ao lado do leão. Humanamente, somos treinados e somos condicionados a reagir às aparências e a temer algumas aparências. Assim, mesmo quando chegamos a este modo de vida e acreditamos que estamos no caminho, ainda temos tremores quando nos deparamos com as aparências. Até mesmo o Mestre era um rabino e uma luz espiritual, e ainda assim teve a experiência das 3 tentações. Do ponto de vista humano, é natural reagir às aparências, e ninguém superou totalmente isso. Quando as tentações chegarem a você e o levarem a temer as aparências, não tente se afirmar a partir disso. Em vez disso, olhe diretamente para isso e depois reconheça para si mesmo que está sendo tentado por uma aparência exterior da mente carnal. Deus nunca teve um inimigo em nenhum momento. Podemos temer que tenhamos inimigos. Podemos temer as imagens da mente carnal. Mas lembre-se de que Deus é onipotência absoluta, onipresença, onisciência, ao lado do qual não há nada. É por essa razão que, ao abordar o trabalho de cura, é importante lembrar que Deus é a consciência da qual todo esse universo é formado. Portanto, essa consciência de Deus, que é pura demais para contemplar a iniquidade, não contém nada destrutivo para a consciência que é Deus. Então você saberá que não contém nada destrutivo para o homem, porque o homem é a emanação da consciência de Deus. Se você vive e se move e tem o seu ser na percepção e realização de Deus como consciência, a consciência divina, você estará vivendo no céu, e então o céu será a sua terra. As leis do céu funcionarão como as suas leis na terra. Apenas lembre-se de que, se você alguma vez aceitar o bem e o mal, se você acreditar por um momento que Deus tem algum novo povo escolhido, você perdeu tudo. Você deve ver que, por trás deste mundo da forma, existe uma consciência invisível, da qual tudo o que existe é formado. Pense, pense. Você pode ir tão longe a ponto de aceitar Deus como consciência da era venenosa? Deus é consciência divina universal e não pode haver exceções. Agora, um último ponto. Você pode perder o dom da cura espiritual se acreditar que a cura espiritual depende do que o indivíduo faz ou não faz. A verdade de Deus não depende do que o homem faz, depende da consciência do homem. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, no momento em que você vê qualquer condição humana como sendo punível por Deus, ou não sujeita a Deus por qualquer razão, você a perde. Você deve ser capaz de trazer o santo e o pecador, o iluminado ou o ignorante, para a verdade. Quanto maior a capacidade de descansar na certeza de que Deus realmente é onipotência, onipresença e onisciência, maior será a sua capacidade de cura, porque a atitude e a altitude da consciência que abandona a crença em 2 poderes é a atividade que restaura a harmonia.